Olá, gente, boa tarde, bom dia, boa noite, você que está acessando o meu canal hoje. Eu tenho o prazer e a honra, mais uma vez, de ter comigo Patrícia Milaré. Pati, ela clínica em Limeira, interior de São Paulo, tem especialidade entre muitas coisas, nutrição clínica e nutrição esportiva, além de muitas outras coisas, muitas outras especialidades, que eu não consigo listar todas aqui agora. Mas a Patrícia Milaré é uma exímia profissional de saúde, uma exímia nutricionista, que atende localmente, também nacionalmente, internacionalmente, via a internet. Então, hoje vamos falar um pouco do que está acontecendo. Vamos falar sobre dengue, vamos falar sobre saúde feminina, vamos falar sobre ganho de massa magra, vamos falar sobre qualidade de vida, o que é qualidade de vida. Vamos falar sobre um monte de coisas que eu tenho certeza que você vai ser acrescentado. Faça como eu, papel e lápis na mão, não perca essa oportunidade. E com isso, eu dou boas-vindas a Pati. Pati, bem-vinda, querida! Olá, é uma honra estar aqui conversando com você para a gente falar de assuntos tão importantes, né? Eu falo, mas não só importantes, fundamentais, porque querendo ou não, quando a gente fala da saúde, a gente está falando do fundamento, de onde tudo começa, né? Então, é uma honra para mim estar aqui para dividir conhecimento e aprender, porque é sempre essa troca que nos faz mais fortes. Perfeito, crescer, crescer. Mais Patrícia, fortes e sábios, com certeza. com certeza. Patrícia, eu sei que tu tens, né, tu és um atleta também, você pedala bastante, não sei como é que está a tua atividade hoje, mas assim, eu quero começar conversando sobre a questão de qualidade de vida. Para quem está de fora, ou para o leigo que possa estar nos assistindo hoje, muitas vezes está pensando que academia, exercício físico, muitas vezes é um luxo. Sabe, Paty, eu não tenho tempo, Sam. Eu trabalho de manhã, tarde, à noite, cuido das crianças, cuido do cônjuge, né? Estou entrando, correndo, saindo, não tenho tempo para isso. E parece meio que parece luxo, sabe? Para academia, fica lá levantando, subindo, descendo, deitando, repete de novo, faz de novo. E o que é que você tem a me dizer para as pessoas que pensam assim, exercício físico é luxo? É para beleza? É para estética? O que é que tem a ver exercício físico e qualidade de vida, né, Paty? Já entrando um pouco nessa questão do que é massa magra, o que não é massa magra. Eu sempre uso eu falo uma máxima que diz assim: atividade física não precisa gostar, precisa fazer. Por quê? Isso é uma coisa que o nosso corpo foi criado para a prática de atividade física. E isso a gente não tem que esperar precisar, a gente não tem que esperar gostar, a gente tem que praticar. Inclusive, fazendo um gancho com a questão de qualidade de vida, hoje é muito comum o termo health span, né? Tem gente que vê isso como longevidade. Eu já vejo assim: ter qualidade de vida enquanto se tem vida. Porque já que você está vivendo, viva bem. E a atividade física não pode ser separada disso. O que é muito bacana é que hoje muitos estudos estão comprovando o quanto a atividade física faz prevenção de doença. Por quê? Só pelo ganho de massa? Não, pelo ganho de massa principalmente, mas pela vida social que ela colabora, pela questão independência. Um idoso que não pratica atividade física, ele fica mais fácil de usar um corrimão, um andador, enquanto que um idoso praticante, ele é mais independente para tudo, né? E isso, a questão de ganho de massa de membro inferior, em especial panturrilha, e a prevenção de males neurológicos, em especial demência, isso está muito forte pela questão pelo estímulo circulatório que o cérebro recebe a partir do momento que a gente expõe os membros inferiores à prática. Sim. E a gente sabe que tudo começa e termina no intestino. Outra máxima das minhas que eu falo que o intestino é o órgão digno de ser colocado no trono, né? Ele merece essa posição, porque tudo começa nele, tudo termina nele. E a gente tem eixos: intestino,
articulação, intestino músculo, intestino cérebro, intestino pele, nós temos intestino, sistema urogenital. Então, como tudo começa nele, mais uma vez, cada vez mais os estudos comprovam. Se você pratica atividade física, você colabora com uma microbiota saudável. E lembrando que microbiota intestinal, eu brinco, imagine uma cidade, o microbioma é o todo. Depois nós temos os bairros da cidade, né? Então a gente tem a microbiota intestinal, a gente tem uma microbiota pulmonar, uma urogenital, a gente tem microbiota onde tem mucosa. E o exercício, e de novo, primeiramente os estudos faziam essa relação. Praticou atividade, microbiota intestinal saiu no lucro. Só que mexeu lá, reverbera para todo o microbioma. Então, a saúde é geral. Assim, você falou uma coisa interessante. Nosso corpo foi feito para exercitar, para o movimento, né? Sem assim, dúvida. eu tenho, de vez em quando eu paro para pensar e faço esse exercício com os meus filhos. E, assim, a gente não precisa ir muito longe, precisa ir muito longe, né? Eu faço assim, meus filhos, cara, essa refeição que a gente acabou de ter, como é que ela era feita há 50 anos atrás? Uma geração só uma geração, né? Ou, vamos passar mais uma geração, não como nossos avós cozinhavam para nossos pais, né? Mas como os avós de nossos pais faziam a refeição. Ou seja, você vai para 80, né, ou 100 anos atrás, né, os avós de nossos pais. Cara, a refeição era você gastava muita caloria para fazer uma refeição. Aqui na frente da ESEMS tem garcinhas, aquelas garcinhas brancas, tem um laguinho aqui. E elas ficam paradas lá, eu fico pensando, puxa, como é difícil na natureza uma refeição. Como custa caro a caloria. Quer dizer, uma onça para comer que trabalha muito. E há 100 anos atrás, a gente tinha que cortar lenha, sabe? Não tinha geladeira. Como é que está isso hoje, Paty? Então, hoje está tudo muito fácil, só que você concorda? Vamos lá, mais de 2.000 anos atrás. O homem jamais sabia que ele ia ter um iFood para pedir tudo hoje. Entendeu? Ou ele ia à luta, ou ele passava fome. Entendeu? Então, nosso corpo foi criado para a prática de atividade física, da mesma forma que ele foi criado para receber um alimento. Perfeito. Eu falo assim que Deus é tão perfeito. Mais um exemplo. O que um ser humano, quando chega ao mundo, recebe da mãe? Leite materno, o alimento mais completo que existe até o 6º mês de vida. E não é esse alimento que começa a dar força para essa criança começar a engatinhar, andar. Eu falo que não tem como. A nutrição e a prática física, o se mexer, é do ser humano. É do ser humano, não, é do ser vivo. Do ser vivo, nós fomos criados assim, né, pai? Você estava dando exemplo das aves. Sim, assim. E aí, às vezes, quando a gente bota lá para assistir com as crianças lá um Discovery Channel, National Geographic, cara, e como é difícil achar uma caça, eles correm, queimam muita caloria para comer, finalmente pegar um búfalo e comer, sabe, uma onça, alguma coisa tipo assim. Porque, então, assim, e nós somos desenhados, como você falou, quer dizer, imagina nossos avós cortando lenha, não tinha geladeira, todo dia. Então, fazer 3 refeições de panela, cara, muita coisa. Como? Sim, e ainda eram suadas, era aquele alimento plantado, acompanhado, colhido, né? Sim. E aí, Paty, você falou sobre essa questão da independência. Quer dizer que a academia, que fazer exercício não é luxo? Não, nem estética. Nem estética. Eu falo, por isso que eu falo dessa máxima. Não tem que gostar, tem que fazer. Não tem que pensar em peso, em número, em estética, mas eu quero emagrecer, eu tenho a formatura do meu filho. Não, tem que pensar na prática por conta disso. Mais uma vez, cada dia mais temos estudos que falam tanto da questão ganho de massa e toda essa história,
o benefício que traz para todo o organismo, faz um controle de pressão arterial, faz um controle de uma glicemia, auxilia uma pessoa sobrepeso a perda de peso. Só que concorda, não é todo sobrepeso que tem uma hipertensão, não é todo sobrepeso que tem uma glicemia alterada, enquanto que o exercício vai tratar tudo. Isso sem contar a saúde neurológica. Estou falando daí de um Parkinson, de um Alzheimer, de uma esquizofrenia. E saúde cerebral. O que é a saúde cerebral? É aquela coisa do bem-estar da pessoa. Por isso que tem muita história do vida social. Às vezes, uma pessoa isolada, ela começa na academia, ela fala um bom dia, ela reveza um aparelho com o amigo, ela vê aquela pessoa sempre, sem querer parar para conversar na esteira. Isso aí, eu sei, gente, parece coisa boba, mas o seu inconsciente tá falando, olha que bacana, eu sou visto. Do mesmo jeito que o outro pode dizer, eu vejo você, a pessoa, ela se sente vista. Entendeu? Ela chegou lá, alguém olhou e falou assim, bom dia, o que ela fala? Nossa, obrigada, alguém está me valorizando. Tem pessoas que um simples sorriso e um bom dia, você já mudou o dia dela. Sim. E imagine você fazer isso na prática de atividade física. Preciso de ajuda, o amigo vem te dar o peso. E isso está ganhando muita área e muita questão de positivo na saúde cerebral. Então, quer dizer que o exercício físico, você está falando o seguinte, transcende a estética, a beleza. É qualidade de vida, qualidade, massa magra. Você falou sobre ganhar massa. Qual a diferença entre perder peso e emagrecer? O perder peso e emagrecer é aquela questão. Faça a coisa certa, porque é possível, sim, perder peso na balança somente em peso gordo. É possível perder peso gordo enquanto se ganha músculo. Nunca teve essa coisa de, primeiro tem que emagrecer para depois ganhar massa muscular. Não, se você está fazendo um tratamento correto, você consegue fazer os dois ao mesmo tempo. Não tem que ganhar músculo primeiro para depois diminuir gordura. E ao mesmo tempo tem aquela pessoa mesomorfa, né, que é o biotipo do corpo, que às vezes ela não tem a tendência de emagrecer horrores. Ela não nasceu com o biotipo mignon. Só que ela consegue diminuir gordura e ganhar massa muscular até empatando o peso na balança. Isso é ruim? Claro que não. O que importa é o que você tem de peso muscular. O que importa é que você tem de peso magro. É o músculo da panturrilha com o reto femoral da coxa que vai segurar seu joelho no lugar. Entendeu? É um músculo. A gente tem que pensar em tudo, na questão de um epicôndio, de um tríceps, de um bíceps, para deixar seu cotovelo no lugar. Então, a questão de perda de peso na balança fica uma coisa muito assim, né? Eu falo, é uma nuvem. O que você está diminuindo? Tem que saber se essa diminuição é gordura. Por isso que eu sempre falo, trabalhe com percentual de gordura, ganho de peso muscular, esquece balança. Os melhores avaliadores, espelho e roupa, não é número na balança. Número na balança deixa pra gente. Deixa pro seu nutricionista. Desde que eu sou nutricionista. Ô, Paty, você falou sobre independência, tá? Isso é interessante, porque... essa fala tua é muito importante, tá, gente? Porque, assim, o ser humano... Isso é interessante. Nós somos seres sociais, mas nós somos seres independentes sociais, né? Então, assim, tudo é músculo. Quando eu entendi isso, sabe? Porque eu sempre fui muito de esporte. Eu sempre pratiquei esporte. Surf, jiu-jitsu, voleibol de praia e tal. E nunca gostei muito de puxar ferro. Mas aí o tempo passa, você não tem tempo para fazer tudo que você quer. Né? Em academia você paga, vai lá, tá aberto, você faz seu negocinho. Né? Não depende do parceiro, né? Não. Você não tem que ter uma colega para jogar a bola de volta, então você consegue fazer sozinho. Aí pronto, optei. E estou amando, né? Estou agora apaixonado, sou marombeiro de carteirinha. Ai, que bom! Você é uma grande influência nisso aí. E assim, quando você para pensar, tá, gente, Paty, que tudo que você faz
está vinculado com o músculo, é muito interessante. Eu estou mexendo meus braços aqui. Isso é movimento muscular. Depende de muito fazer esse movimento. Meus olhos piscando, a contração traqueia, esôfago, alimentação, tudo isso usa, o músculo usa energia, né, Paty? Caminhar, levantar, pegar uma colher, levar à minha boca, tomar esse café aqui. Tudo. Isso chama-se dependência disso que você está falando. Qualidade de vida, né? Sim, sem dúvida. Eu falo que é uma doença bem triste, como uma esclerose, tem vários tipos, né? Mas como o próprio nome diz, esclerose, envelhecimento. Não estou dando ênfase em nenhum dos tipos em especial, mas a gente sabe, é o quê? É o envelhecimento do todo, né? E um dos sintomas de vários tipos de esclerose é a questão de perda muscular, porque vai perdendo-se tudo, né? A questão do túbulo aqui, né? A questão muscular do esôfago, a questão de tudo. Eu falo a questão muscular de braços e pernas, por isso que às vezes uma própria força para segurar a pessoa não tem, né? É tudo, nós somos dependentes do músculo. Por isso que eu falo, exercício físico não tem que gostar, tem que fazer, e a musculação é a base. Então, se você é do basquete, o que eu vou te falar? Cadê a musculação? Se é do ciclismo, como eu, cadê a musculação? Se é da natação, tem que ter a musculação, porque ela é a base. Base. E ela vai refletir positivamente em todas as outras modalidades. Até no xadrez, eu falo em tudo, entendeu? O nível de concentração, a capacidade de concentração cognitiva de um indivíduo, né, Paty, isso é diretamente proporcional também ao seu volume muscular. À medida que você perde essa massa muscular, ou esse músculo, né, você começa a ter debilidade, né? E aí o músculo funciona como um terceiro órgão, né? Ele fisiologicamente auxilia em níveis metabólicos, né? Ele auxilia, por exemplo, o nível de testosterona, os níveis hormonais são influenciados pelos níveis de músculo. É que, né? na verdade, com a prática de atividade física, você faz estímulo hormonal. Então, eu tenho uma paciente, gente, que é muito engraçada. Ela fala: quem me engravidou as 2 vezes foi a musculação. E eu brinco com ela é uma fofa. Porque quando ela veio a primeira vez no consultório, isso eu estou dizendo de 10 anos atrás, tá? A menina dela já está com 10. Eu falei assim: cadê sua prática de atividade física? Não tem como eu fazer todo aquele preparo dos 2 anos antes da gestação, tirar metal tóxico, te preparar toda sem o exercício. Beleza, ela começou a fazer, 4 meses ela engravidou. Aí acompanhei ela toda, a gestação, nascimento, amamentação, tudo, pós. Daqui a pouco volta ela: Patrícia, agora eu quero o segundo. Vamos lá. Falei: tá, e a atividade física? Então? Falei: então não. Agora. Ai, mas o consultório, ela também tem consultório, mas ela é de outra área. O consultório, correria de paciente. Vai treinar. De novo, foram 3 meses. Então, ela sempre fala, Patrícia, quem me engravidou foi a musculação. Eu falei: não, é que você precisava dessa leve regulação hormonal que a prática de atividade física faz. Perfeito. E é muito interessante isso, porque assim, ó. E não é leve, é muito boa, viu, gente? Eu disse leve, né? Porque, teoricamente, olhando os hormônios dela, estavam maravilhosos, era só assim. Continua tentando, mas não, né? Musculação vai lá que nem uma orquestra e dá aquele toque final. Perfeito. Que nem um maestro, na verdade, dá o toque. Perfeito. E não, muitas vezes a pessoa não leva em consideração isso, e muitas vezes as pessoas estão fazendo várias opções. Eu quero fazer isso, fazer aquilo, né? Botar o PET adesivo de hormônio, de testosterona e tal. E assim, gente, quando você aumenta seu volume muscular, né, você diretamente começa a auxiliar e equilibrar, como você falou aí, essa produção hormonal, tanto na mulher como tanto no homem, né? Inclusive fazer essa transição aí na questão da menopausa muito mais suave, muito assim, infinitamente mais suave, porque o volume muscular ele estimula aí, né, os nossos órgãos endócrinos e os níveis hormonais, né? Sim, e como eu disse, voltando no famoso termo health span,
Se você quer ter qualidade de vida, o que você tem que fazer? Que daí a gente cai na questão regulação hormonal. Noites boas de sono, prática de atividade física, boa alimentação, ok. Mas tudo parte de onde? Do intestino. Saúde intestinal, que eu gosto de deixar muito claro, que saúde intestinal é diferente de funcionamento intestinal. Às vezes você, que bom, tem um intestino que funciona bem, porque você organizou isso. Elogio. Entendeu? Só que daí isso é uma coisa. Isso é uma coisa. Agora, você ter a saúde intestinal, aí é diferente. Diferente. Paty, aí você falou assim, essa questão do ganho de massa magra, a gente faz sobre qualidade de vida. Aí tem uma coisa assim chamada, por exemplo, a obesidade, né? E tem também a sarcopenia, né? E tem o que na clínica chama-se de obesidade sarcopênica, né? Fulano não tem músculo, olha o tamanho dele, né? Mas o que é? Primeiro, eu queria que você conceituasse, né? A grande maioria são profissionais de saúde que assistem o meu canal e pessoas de negócio na área de saúde. Então, entenda esses termos. Mas eu queria que a gente pudesse transformar em miúdo essa questão. O que é sarcopenia e o que é obesidade sarcopênica? Sarcopenia é a perda de massa muscular. E essa obesidade sarcopênica é a história de que o obeso, ele tem peso corpóreo, inclusive excessivo, acima do saudável para a estrutura dele e ausência ou uma porcentagem muito mínima de massa muscular. Então, é possível, sim, a obesidade sarcopênica. E a sarcopenia, ela é preocupante em todos os sentidos, seja no obeso, seja no magro. Por quê? Porque ela é a falta de massa muscular, de peso muscular. Perfeito. E, Paty, assim, ó, eu tenho filhos, eu tenho 6 filhos, né? E assim, tem um momento na idade do indivíduo que isso é uma coisa importante a gente lembrar, e assim, e isso é um fator assim, que eu estou batendo muito nesse martelo, quando eu falo com profissionais de saúde nas minhas mentorias. Gente, preste atenção na quantidade de exercício físico, porque tem umas coisas. Quando você fala nosso corpo foi feito para ficar em movimento, é muito profundo isso, sabe por quê? Porque o movimento, quando esse movimento leva a uma fadiga física, com algumas circunstâncias ideais, você induz a produção de mitocôndrias. É o que nós chamamos, né, de geração de novos mitocôndrias, mas você levou o seu corpo ao estresse. Né? Na verdade, toda a prática de atividade física já estimula a nossa biogênese mitocondrial. Isso é maravilhoso. Por quê? Mitocôndria é a nossa usina de energia. Mas o que eu gosto de deixar muito claro, lembrando que semana que vem começa o inverno. Tudo bem, como eu sou de Limeira, aqui a minha região não é uma região que faz frio, entendeu? Mas como eu atendo pessoas do mundo todo, eu tenho pacientes que essa semana mesmo estava abaixo de 0, entendeu? E aí, o que eu falo, seja frio, frio, calor, sol, chuva, pratique atividade física. Mas hoje está chovendo. Eu falo, você deixa tomar banho porque está chovendo? Você deixa de trabalhar porque está chovendo? Então, por que você vai deixar de fazer atividade física porque está chovendo? Ninguém me engana com isso. E outra coisa, e voltando na história das mitocôndrias, dias frios, como eu digo, Limeira tem dias frios, não tem um inverno rigoroso. Então, eu já uso esse termo dos dias. Dias frios, pratique atividade física. Primeiro lugar, porque a gente consegue aumentar a produção de irisina. A irisina é o hormônio da atividade física. Irisina, por si só, ela já faz essa história de um reflexo positivo na questão mitocondrial, e sem contar que a prática de atividade física na questão dos dias frios, a gente aumenta o UCP. O UCP é um negocinho que a gente tem no organismo, que são proteínas desacopladoras. Com maior expressão de UCP, o que a gente tem?
maior expressão em termogênese. E o terceiro motivo, quando a irisina é só o frio e a prática de atividade física que fazem a produção desse hormônio do esporte. Imagine a gente juntar os dois, né? Mais um, então, aí voltando no terceiro motivo, a gente nasce com mais tecido adiposo branco. É ao longo da vida, perdão, a gente nasce com mais tecido adiposo marrom, que é o que mais queima caloria. E ao longo da vida ele vai ficando, quem predomina vai ser o branco. Só que hoje, na fitoterapia, que eu trabalho com fitoterapia, nós temos compostos fitoterápicos que fazem o efeito browning, que é tipo um amarronzamento do tecido adiposo branco. Só que toda vez que a gente ativa a irisina, essa UCP, a gente também faz isso. Resultado, você começa a chegar lá nos 35, 40, 45, com o metabolismo lá de trás. Por quê? Porque você está ativando biogênese mitocondrial. Então, eu falo que é uma coisa muito rica. Imagine você fazer. Aí, o que você tem de quebra? Energia vai sobrar, porque mitocôndria é energia. Segundo lugar, você faz a termogênese adaptativa. É aquela coisa, nos dias frios, você expõe seu corpo. Quando o dia aquece, você tem outro preparo cardiorrespiratório, você tem outra disposição, e lembra aquela gordurinha que no dia frio a pessoa que não quer fazer fica na preguiça, enfiando o pé na jaca? Você já oxidou, porque você põe seu corpo lá na queima. Então, eu falo, minha dica para dias frios, vai treinar. Fazer exercício, sai do sofá, larga o sofá. Ela vai. Paty, essa sarcopenia, ou a perda, né, de massa magra, ou perda de músculo, né, ela é acentuada a partir de determinado momento da idade do indivíduo, né? A gente tem menos tendência a perder músculo até uma determinada idade, e depois de determinada idade, essa perda muscular se acelera, né? E há alguns outros fatores que contribuem para uma perda mais acelerada, mais aguda ainda, como as infecções, né? A partir de que idade, né, a gente começa, então, a perder massa magra, até muitas vezes com exercício, né? Quando é que isso começa a acontecer, Paty? Então, na verdade, funciona assim. A gente tem a questão genética. Na questão genética, já tem pessoas que têm genes que já têm a dificuldade de ganho de massa muscular. Isso está no gene, isso é a vida toda. Então, ela já é uma pessoa, quando eu pego um exame genético com pessoa no polimorfismo nesse gene, eu já falo, você vai ter que treinar e suplementar ad eternum. Por quê? Porque a massa muscular para você é sempre artigo de luxo. É possível ganhar? Só que não tem como apeados, como você falou, que até uma certa idade ganha fácil, né? Tem aqueles que têm uma maior predisposição, mesmo que não, os que não têm tanta predisposição, mas não tem esse polimorfismo genético para dificuldade de ganho. Até os 25, ok. Eu falo, chega aos 25 anos, tem hormônios fundamentais que começam a já cair, a produção de colágeno e essa história da massa muscular também, né? Infelizmente, estamos vendo isso mais cedo, por conta de disruptores endócrinos. Hoje em dia é muito plástico, é muita coisa. Paty, tu está se emocionando. Às vezes no congelador. Sim, pode continuar, Paty, então. Vamos lá. Então, essa questão de disruptores endócrinos está mexendo com a produção hormonal e está fazendo alguns indivíduos entrarem em questão sarcopenia antes mesmo da hora que antigamente era o comum. Como você estava dando exemplo. Pensa numa coisa 50 anos atrás, pensa numa coisa há 100 anos atrás, né? Hoje em dia...
Está Hoje em dia vindo muita estamos a quantidade calórica, a facilidade que a gente tem de acesso a calorias é muito grande, é muito grande. É absolutamente assim, surpreendente você parar para pensar quantas calorias tem um pacote que nos levaria a 12 horas para ingerir. Você pode ingerir um pacote assim, que nossos pais não tinham isso, ou os nossos avós não tinham não isso, tinham né? esse acesso tão fácil, porque não tinha nenhum alimento, né? Perfeito, perfeito. Então, assim, e você iria comer uma batata cozida. Para cozer uma batata não é. Você não faz batata cozida em 5 minutos, só 20 anos atrás, nem hoje consegue fazer assim. Então, leva tempo as coisas, além de ser outro tipo de calóricos, né? Também não tem a facilidade das coisas prontas, né? Os Aí, assim, aditivos para conservação, que aí, de usa... novo, aí às vezes vai entrar uma gordura a mais, porque gordura conserva, né? sim, sim. E nessa questão da perda acelerada de massa magra ou de músculo, por exemplo, estão aí as infecções, né, as doenças, né? Então, as doenças crônicas, né, como o câncer, ou mesmo, por exemplo, uma infecção, algo mais agudo, como, por exemplo, a dengue hoje, né? Então, às vezes a pessoa pega uma dengue, pega um quadro inflamatório gigantesco, a pessoa, né, entra num estado inflamatório gigantesco no prazo de 3 a 15 dias, né? Isso faz uma queda na massa muscular. Como é que... Qualquer desequilíbrio. Por quê? A partir do momento que você pegou uma gripe, pode ser uma gripe sazonal, né? Aquela coisa, esfriou o tempo, as pessoas às vezes marcam bobeira, porque tá friozinho de manhã, friozinho no final da tarde, tudo bem que gripe já entra micro-organismo. Vamos dizer um resfriado, né? Que daí é mais disposição errônea, né? Às vezes sai com o corpo quente de casa e pega uma friagem. Mas, enfim, qualquer questão que desequilibrou o corpo, seja, como eu disse, um resfriado sazonal, seja um câncer, o corpo ele sempre vai focar na sua melhora. O que é a sua melhora? Deixa eu resolver o que está tirando ele do equilíbrio. No caso, nesse momento é um resfriado, nesse momento é uma dengue, nesse momento é um câncer. O foco dele vai ser ali. Ele vai pegar toda a sua energia para resolver aquele ponto. O corpo da gente é muito perfeito, gente. Quando ele pega toda essa energia para resolver aquele ponto, ele tem que colocar na balança que o músculo gasta energia para existir. Músculo, você queima mais caloria até dormindo se você tem mais massa muscular. Como que ele vai ter prioridade numa situação dessa para falar, deixa eu garantir a perda de a massa muscular dela, depois eu resolvo o câncer, depois eu cuido da dengue, depois eu cuido do Covid, que nem acontecia no começo, né, nas variantes mais intensas de Covid. Ele não vai fazer isso, mas ele não vai fazer isso porque ele te ama, eu falo. Porque ele precisa que você sare logo. Só que daí a perda muscular é intensa. Então, daí todo o peso proveniente da doença é perda de massa magra. Caramba, isso é muito cruel. E aí, assim, a gente sabe que o que acontece é uma resposta imunológica, né? Uma produção intensa ali de citocinas pró-inflamatórias, né? O indivíduo entra em um quadro inflamatório gigantesco, seja pelo tratamento, no caso, da oncologia, seja também pela proliferação, né, da oncogênese, ou mesmo das células cancerígenas, né, ou seja, por infecção causada pelo Covid. Aí, esse das inflamatórios aumenta, a pessoa está inflamada, isso vai mexer, né, com massa muscular. É difícil ganhar músculo está inflamado, né, tem isso também. Sim. É muito difícil. E aí tem a questão que você fala aí, por exemplo, vem essa fadiga, vem esse cansaço, vem a perda de massa, vem alguns sinais inflamatórios aumentados, né? E assim, nós aqui no Laboratório SEMS, a gente tem tido o privilégio de trabalhar, né, com essa área do sistema imunológico para suporte, né? E aí você teve um caso interessante de um paciente recém-Covid e que era atleta. Como é que foi isso, Paty? Não, na verdade, dengue, pós-dengue. Ele é um triatleta, né? E ele tinha feito o Iron em Cozumel em novembro, sucesso.
E tinha o Iron agora de maio em Floripa. E aí, 2 semanas antes, para ser mais exata, o Iron o Iron Floripa. em Floripa foi no dia 18 e 19, né, de maio. No dia 3, não, dia 4, ele me mandou mensagem: Patrícia, estou com dengue. Caramba! Cara, Aí, dengue hoje, Paty, está durando 15 dias? 15 dias no Ironman. Eu não estou falando de um short triatlon, entendeu? É uma coisa muito grande e uma coisa que o atleta vem se preparando desde janeiro, porque novembro ele fez Cozumel, dezembro eu recuperei ele, até dezembro, né? Janeiro a Sim. gente já entrou nesse preparo para o Iron de Floripa. Aí, o que que aconteceu? Todo um projeto de vida aí. Aí, lógico, né? Eu falo que eu nunca tiro ele do Biovit por causa da intensidade dos treinos. Voltando na questão microbiota, quando eu lido com endurance, duas coisas que não tem como a gente passar despercebido no endurance é ventilação pulmonar, né? Questão de se eu tenho cuidado do intestino para refletir nesse questão pulmão, questão de temperatura. Como que eu vou deixar o cara ir lá ir lá desidratando, derretendo debaixo do sol que ele puder pegar ou congelar debaixo do frio? Não dá, entendeu? Para eu deixar um atleta em choque térmico. E, de novo, da onde que eu consigo regular a temperatura corpórea? Do intestino. Então, eu não consigo tirar meus atletas do Biovit, entendeu? Aí, resultado, eu só quadrupliquei a dose. Eu falei, não, primeiramente, claro, eu perguntei para ele: o que que você quer? Você vai? Ele falou: vou. Falei: então vamos lá. Aí eu quadrupliquei a dose e ele foi. E ele fez o Iron. Caramba, o que é isso? Olha, eu tenho tido casos, né, quando a pessoa não tem o uso, aí no caso do meu vídeo, eu tenho um caso de dengue que tem durado 15 dias, com um estado febril, dores no corpo, fadiga, sabe, indisposição, e você pegar uma pessoa com dengue e em 15 dias ir para um Ironman, é fantástico isso. Fantástico, fantástico. Não, muito, mas eu falo que eu tenho muitas provas aqui da dengue, daí não só com atletas, né? Até com Sim. outras pessoas, e que hoje de manhã mesmo recebi mensagem falando: Patrícia, posso falar para tal pessoa comprar Biovit? É meu amigo, mas ele tá assim. Tipo assim, eu vi o quanto fez diferença na minha dengue, foi questão de dengue também. Falei: eu Sim. posso ajudar ele, por causa que é uma coisa muito nítida, né? Perfeito, perfeito. Nós temos um caso clássico aqui de 80 anos de idade, Paty, em Joinville. A paciente entrou em plaquetopenia, ou seja, queda na plaqueta. Esse caso do de hoje cedo era plaquetopenia também. Pronto. E foi revertido em 4 dias, com 4 de 15 também, com o teu protocolo aí. Então, foi a mesma história. Mas esse que queria dar para o amigo, né? Porque a primeira dengue que ele teve foi muito grave. E a segunda, a única coisa que ele fez, nem que ele fez levemente foi a plaquetopenia. Ele só foi fazer o exame porque eu falei, e era. E aí ele falou: mas que diferença? Então, daí ele falou: só pode ter sido, porque da outra vez eu não tomei o Biovit, eu não conhecia, e olha agora. Por isso, aí na hora ele recorreu por causa do quadro de plaquetopenia. Só que ele tem 47, não tem 85. Sim. 40 anos a menos, né? Mas mesmo assim. Uau! Assim, só lembrando, tá, gente? Quando o vírus da dengue entra na pessoa, o vírus vai fazer o ciclo dele. 3 dias de vírus, vai fazer replicação, vai fazer proliferação, e o quadro de infecção vai passar ali, não vai passar de 5 dias. O quadro infeccioso, ou seja, em que é a presença do vírus. Daí, a partir daí, o vírus até ele é arrefecido, destruído, mas os sinais inflamatórios permanecem. E uma das consequências dos sinais inflamatórios é exatamente essa queda nas plaquetas, porque a dengue ela se aloja exatamente nas células do sistema imune, nas células brancas. Daí, Paty, assim, a pessoa que é um atleta ou a pessoa que é um ancião,
uma pessoa que está em atividade versus uma pessoa que está ociosa, vai responder de forma diferente, por exemplo, a dengue, né? Sim, teoricamente sim. Porém, tudo também nós sabemos, né? Tudo parte da sua genética. Tudo parte da genética. Porém, toda a questão de movimentação traz boa saúde. Como a gente começou esse bate-papo, o homem foi feito para o movimento, né? Ele foi criado para se mexer. Então, não tem como a gente falar que isso não vai favorecer em alguma altura da vida, em alguma situação clínica. Perfeito. O que nós temos observado... Somente em questões tipo, realmente de um overtraining, que eu falo, muda a modalidade, né? Fala para um triatleta, que graças a Deus eu não pego muitos casos de overtraining, porque acho não, né? Cuido muito bem dos meus atletas, não vou deixar eles se exporem a esse nível. Mas os estudos mostram, um atleta chegou em overtraining, você tem que orientá-lo. Você é do quê? Do endurance? Faz uma caminhada, mas não pare, né? Você é do futebol? Vai para uma natação leve, mas não pare. Por quê? Querendo ou não, a leve prática vai ajudar um atleta até em overtraining a sair da situação. Isso eu digo na maior parte dos casos, tá? Há casos que, infelizmente, a gente tem que chegar e pedir para parar tudo. Uma parada, né? Porque, e assim, Paty, o exercício físico, ele vai conduzir o corpo, né, a uma fadiga, né, algo que nós chamamos de estresse, né, ou seja, aquela fadiga que você leva a situações extenuantes, né, estresse extenuantes, né, que vai desafiar o corpo, mas tem aquele limite que é o saudável, né? E aí eu te pergunto assim, mesmo, uma coisa que tem ocorrido muitas vezes, eu tenho visto muito isso, é a questão, por exemplo, e eu tenho hoje uma escolha para você, que é a questão da infecção urinária de repetição, né, nas meninas, né? Principalmente quando vai fazer um exercício físico mais intenso, atleta, quando depois da competição, depois do exercício intenso, ela muitas vezes desenvolve ali uma infecção urinária de repetição e às vezes não sabe o que fazer e acaba inadvertidamente entrando aí no uso de antibiótico, né? O spoiler é o seguinte: nós estamos lançando o nosso Plena, que é um novo suplemento que está combinando nosso beta-glucano do Biovit, com extrato, a combinação perfeita com extrato de cranberry. Perfeito, com redução de infecção urinária. Estou com casos, de infecção há mais de 3 meses, com terceira geração de antibiótico intravenoso que não resolvia. Entrou com o nosso Plena e reverteu, e faz mais de 6 meses, quase um ano já, que não teve recidiva. Né? Então, como acontece isso, a questão, Paty, da repetição nas meninas, no caso do esporte? Tanto pela questão da queda da imunidade mesmo, novamente, falando da história do intestino, eu falo que tem uma coisa que acontece que a gente chama de desbiose de endurance, né? Então, a gente tem a mucosa intestinal saudável, estou falando de uma microbiota saudável. Quando ela é exposta, quando ela é exposta a muito estresse, seja esse estresse físico ou mental, todas as nossas microvilosidades, elas vão atrofiando. Isso elas fazem no estresse, ela faz no uso de medicamento, ela faz numa má alimentação, ela faz em todas as situações. Enfim, aí está instalado o famoso leaky gut. Lembrando sempre, né? Tight junction é a justa junção. O leaky gut é quando acontece, eu falo, o rompimento das junções. Isso é o leaky gut, que a própria tradução diz, leaky gut, vazamento, né? Leak, vazamento gut intestinal. Só que nós sabemos, da mesma forma que você tem um leaky gut, você tem um vazamento no sistema urogenital, por exemplo. E aí, imagine somado o estresse
do treino, o estresse de uma competição que está chegando, aí a cabecinha, de novo, o eixo cérebro-intestino, que eu sempre falo que esse eixo ele tem mão dupla. Tudo que chega no intestino reflete aqui, tudo que se passa aqui reflete lá. Então, daí ela está às vésperas de uma competição. E aquele monte de tempo, de horas do dia, com a mesma roupa úmida, né? Aquela história da calcinha molhada e tudo mais. Então, eu falo, vai limitando de comer qualquer coisa, porque hoje eu cheguei tarde do treino e eu não deu tempo de eu preparar um alimento mais saudável. Tudo isso vai contribuindo. E, de novo, aí é uma coisa muito comum de acontecer, por isso que é de repetição, né? E eu gosto de fazer um linkzinho, aproveitando já, sabendo desse novo produto, a gente fala que uma das causas que mais matam no idoso é a infecção de urina. Uau. Por quê? Porque, às vezes, o idoso, ou ele não busca saber, sabe aquela coisa de, eu tô sentindo uma leve queimação, mas eu tomo muito medicamento. Hoje eu tomei menos água. Eu falo que só esse ano eu peguei 4 casos. Então, é uma coisa muito que eu já deixo bem claro. É um dos motivos que mais matam o idoso. Porque daí, a hora que eles chegam no hospital, essa infecção ela já está com um tamanho que dos 4 casos que eu peguei esse ano, 3 chegaram a ir para a UTI, ter que tomar antibiótico, terapia na veia, porque eu não tinha mais o que fazer com uma infecção de urina. É um desafio. E assim, você falou uma coisa muito interessante, que é essa questão da baixa imunidade, né? Que contribui para esse surgimento. Então, assim, a gente fez essa combinação, porque acontece o seguinte: quando 3/4, aliás, 3/4, ou seja, 4 dividido por 3, 75% aí, dos casos de infecção urinária são por Escherichia coli. E ela se manifesta da seguinte forma: ela muitas vezes ela se aloja na parede do trato urinário e ela não larga. Então, muitas vezes, o que o antibiótico faz é que ele acaba, muitas vezes, selecionando, eliminando as bactérias mais vulneráveis e deixando aquelas mais resistentes. Então, faz todo o ciclo de antibiótico terapia, muitas vezes, que não vai eliminar tudo, vai simplesmente eliminar os mais... Né? E vão gerar aquelas mais resistentes. Isso é um grande desafio. Então, melhorar a imunidade, né? Fazendo que o corpo possa reagir a isso. E trabalhar com esse extrato de Cranberry exclusivo, que faz com que ele solte da parede ali do trato uretal, né? Urinário, vai fazer realmente um sucesso. E estão bem empolgados com isso. E eu já adorei a combinação, porque, mais uma vez, gente, eu falo nada é por acaso. O que as bactérias intestinais mais gostam, as boas, né? Antocianinas do cranberry. O que as bactérias ruins da via urogenital não podem? Com o cranberry, com as antocianinas de novo, né? Do cranberry, por quê? Porque o composto, né? A protocianina não deixa elas aderirem, entendeu? Então eu falo, mais uma vez, tudo começa no intestino, mas onde temos mucosa, a gente tem que fazer esse trabalho bacteriano saudável. Perfeito. Paty, e assim, nós estamos falando sobre essas questões de qualidade de vida, de saúde, né? Entramos aí nessa questão do ganho de músculo, do exercício físico. Falando agora um pouco mais sobre saúde feminina, você falou, né? Pincelou sobre a questão da fertilidade feminina, né? Da sua cliente aí. Mas como importante nessa saúde, né? De uma forma geral, quão estratégico é a imunidade para eu ter uma qualidade de vida geral melhor e boa, né? Uma vida com qualidade. Né? Então, novamente, eu dei um exemplo de uma mulher que queria engravidar, né? Só que a gente pode pegar esses exemplos dessas mulheres, dessas meninas, muitas vezes novas, ainda que treinam forte, têm uma infecção de urina. E quando a gente lida com uma mulher, por exemplo, já na menopausa, mais uma vez, a gente tem uma coisa que chega no intestino que chama estroboloma.
que são aqueles estrógenos não conjugados que precisam ser eliminados. Se esses estrogênios não conjugados não forem eliminados, que a gente só consegue fazer isso, mais uma vez, num lúmen intestinal que esteja saudável, num lúmen intestinal não saudável, com leaky gut, você não vai conseguir eliminar os estrogênios não conjugados. E aí, eles conseguem cair na circulação enterhepática, intestino fígado, e novamente serem reaproveitados. Enfim, o resumo disso: os sintomas de menopausa são muito mais marcantes. E eu trabalho muito com a parte hormonal. Então, eu sempre falo, libido e a questão do fogacho são 2 meros sintomas. Só que secura. Não é só secura vaginal. A mulher tem secura ocular, a mulher tem secura oral, secura de pele, secura de calcanhar. A questão, de novo, de desânimo, de depressão, de insônia. Isso tudo, e às vezes é uma coisa que as mulheres não fazem associação. Eu falo porque eu ouço tanto isso aqui no consultório. Patrícia, eu percebi que meu calcanhar estava rachado, mas nunca imaginei que era disso. Nossa, eu tô até indo no hospital, mudou meu colírio, mas nunca associei que era isso. Entendeu? Não, minhas noites de sono, mas eu achei que fosse aquela coisa, é idade, agora eu tenho neto para me preocupar. Nunca associou com isso, entendeu? E, de novo, a hora que você vai lá, arruma toda a questão, trata o leaky gut, refaz as tight junctions e tudo mais, o que elas falam? Cadê os sintomas? Acabaram. Fantástico. Resolvemos. Realmente, essa conexão, e umas coisas que eu tenho sempre lembrado para os nossos prescritores e profissionais de saúde que trabalham com a gente, fazem mentoria comigo e tal, lembra assim, gente, lembra que a inflamação compete com ganho de massa magra, a inflamação compete com a absorção, né? Isso é inflamação, lógico, inflamação em geral, no modo geral, né? Porque estão falando de inflamação no lume intestinal, que pode gerar essa leaky gut, a inflamação subclínica hepática, né? O fígado fadigado, que é desse tamanho o fígado, aguenta paulada pra caramba, só vai gritar para socorro lá, né? Muitas vezes lá depois dos 30 anos, né? Mas então, o fato é que a absorção dando comprometida, né? Ela tem um eixo direto com a questão dos níveis inflamatórios, né? Uma vez a absorção estando melhorada, você modulando o sistema imune, né? Por exemplo, com o uso do biovitimiglucam, por exemplo, você melhora muito a absorção. Não sei se você ficou sabendo, mas a gente lançou o Mag Power. Conhecesse, Paty? Esse aí não. Então, o Já Mag vi que Power. tem um magnésio aí que eu já gostei bastante. Isso. E o mais interessante aqui, Paty, é que esse magnésio ele está com 2 tempos de absorção. Ele está com 2 tempos de absorção e ele está combinado com selênio, zinco. O que acontece? Eu estou agora com magnésio que absorve a 60 minutos e a 90 minutos. Estou com 2 platôs de absorção. Fantástico para a saúde vascular. Aí, quando você tem isso, nós temos vitamina D, vitamina A, vitamina E, zinco, biotina, excelente para o cabelo. E vem, Paty, escuta essa, com 26 gramas de proteína e proteína do colágeno. Que maravilha! Já gostei. Maravilhoso. Nós temos Já resultado gostei maravilhoso. e já pensei isso que tem muitas outras situações clínicas que precisam desse combinadão aí. Sim, sim. Nós temos resultado maravilhoso com oncológico. Lógico, a gente é muito forte na oncologia, né? Suporte ao paciente oncológico. Sem dúvida. É estratégico para caramba. Nós temos atletas tomando, nós temos anciões tomando com resultados maravilhosos, redução de cãibra, Paty, assim, queda de cabelo nesse pós-dengue, pós-Covid, tem sido maravilhoso o Mag Power, e vem exatamente, né, em combinação com isso que você falou, que é melhorar essa absorção, tratar esse lume intestinal, melhorar esse tight junction, né, para que ele possa absorver, né? É a história do retirar coisas ruins, né? Recolocar uma enzima digestiva, refazer a questão digestão
E aí repondo, né? Eu sou muito dos 6 R's, né? Reparar, reinocular, reintroduzir, reavaliar, e assim a gente segue. Só que, como eu coloquei há um tempinho atrás, trabalho muito com hormônio. Não prescrevo hormônio, porque eu sou nutricionista. O que eu faço? Eu faço a história de vamos melhorar toda a questão da microbiota, vamos fazer modulação intestinal, para que o que você consiga absorver via alimentação e via suplementação, você faça uma produção hormonal endógena. Que isso que é o que o nutricionista tem em mãos, né? Fantástico, fantástico. Gente, E é possível. Não, o mais fantástico, você começou a falar isso aí, assim, é muito legal, porque assim, você começa a ter benefícios, por exemplo, essa redução da queda de cabelo, qualidade do sono melhora, cara, absorção melhora, disposição melhora, fertilidade melhora, assim, muitas coisas melhoram, e é como essa tua abordagem é muito legal, né? E assim, eu quero saber o seguinte, Paty, como é que eu faço para entrar em contato contigo, né? Se eu estou dentro, fora do Brasil, como é que eu posso lhe acompanhar nas mídias sociais? Se eu quero me consultar contigo, fala para a gente como é que o pessoal aí que está nos acompanhando. Antes disso, deixa eu só dar mais um comentáriozinho nessa história da hormonal. Meu último paciente de ontem, meu último paciente de hoje, os dois vieram com pedido de exames testosterona, livre e biodisponível. O aumento delas de janeiro agora, 5 meses, hein? Estamos no mês 6, dosei na primeira semana de janeiro. Foi uma coisa muito benéfica, muito grande, muito favorável. Novamente, eu dei qualquer coisa para eles? Não. A gente só fez o quê? Modulação intestinal e alimentação e prática de atividade física. Aí melhora tudo. Estão dormindo melhor e tudo mais. E, de novo, né? A gente deu o exemplo das mulheres na menopausa, que eu vejo resultado, mas não. Estou falando de homens também mais velhos e que daí já estão na andropausa e que tiveram esse boom na testosterona. Sim, sim, fantástico, Paty. Fantástico, fantástico. Como é que eu faço para entrar em contato contigo? Onde é que eu acompanho você nas mídias sociais? Como é que eu faço para agendar uma consulta, trocar uma ideia com você? No Instagram eu estou como Nutri Patrícia Milaré. E vocês podem anotar o WhatsApp para contato, que o código aqui é 19 991660094. Excelente. Gente, vou colocar aqui na descrição desse vídeo todos os contatos da Paty para você entrar em contato com ela, agendar uma conversa. Eu tenho certeza que você vai ser extremamente acrescentado, porque além de ser uma excelente profissional, é uma pessoa maravilhosa, como vocês estão vendo. Patrícia, querida, muito obrigado pela sua atenção. Sei que amanhã você vai estar no corre lá para buscar novidades lá em São Paulo, no congresso, na feira. Com certeza. Com certeza, mas o prazer foi meu. É muito gostoso, né? Um bate-papo, sabendo que a gente vai ajudar você que está assistindo, independente de ser uma pessoa da área ou um leigo, todo conhecimento dividido, ele é multiplicado, não é mesmo? Então, eu que agradeço a atenção de todos. Maravilha.